Olá pessoal, tudo bem? Se você quer fazer ou se você conhece alguém que quer fazer um testamento, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou trazer para você 4 razões pelas quais você deve evitar essa forma de planejamento sucessório. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Milton Alves Cardoso Júnior, eu sou advogado especialista em planejamento patrimonial da família, uma área, na verdade, muito pouco conhecida da família brasileira, mas não deveria ser assim. Nós atuamos aqui para evitar que seus filhos sejam rebaixados de classe social no dia em que eles tiverem direito a receber a sua herança. Nós atuamos de forma preventiva para evitar que o seu filho passe por um tormento chamado inventário. E nesse vídeo eu vou conversar um pouco com você sobre as principais razões pelas quais você deve fugir, você tem que passar bem longe de um testamento. Mas antes disso é importante que a gente fale um pouquinho aqui sobre o que é um testamento, porque muita gente acaba falando, mas não se sabe exatamente do que trata efetivamente um testamento. Bom, em resumo, o testamento nada mais é do que um documento onde a pessoa deixa registrado qual vai ser o destino daquela parte do patrimônio dela sobre a qual ela tem livre disposição. Aquela parte do patrimônio que ela pode deixar para quem ela quiser. Mas agora você deve estar se perguntando, mas por que o testamento é uma das piores formas de planejamento sucessório? Eu vou explicar aqui para você. Vamos às razões lá então. Primeiro motivo, o testamento ele não evita o inventário. O testamento não permite que a sua família fuja do inventário. Mesmo que você venha fazer um testamento detalhado, dispondo de forma detalhada o que você quer, qual é o destino que você quer para o teu patrimônio, como você quer que ele seja dividido, essa tua última disposição de vontade, essa tua última manifestação de vontade, esse testamento, mesmo assim, ele vai precisar passar por um inventário. E como o testamento, ele obrigatoriamente precisa passar pelo inventário, ele acaba se mostrando um processo sem lógica. Porque quando a gente fala em planejamento patrimonial, planejamento sucessório, a gente está falando em sucessões para que você possa fugir do inventário, para que a tua família não precise passar pelo inventário. Isso porque você já deve ter observado em algum dos meus vídeos aqui, eu já expliquei para você que o inventário é um processo longo, é um processo custoso, é um processo caro, e é um processo em que é grande a possibilidade que dentro dele algum tipo de litígio, algum tipo de conflito surja dentro da sua família. O segundo motivo pelo qual você deve evitar o testamento é porque o testamento ele é um processo de planejamento pouco inteligente porque, na verdade, ele exige um segundo processo. O testamento ele é um procedimento judicial que vai exigir a abertura, o reconhecimento e o cumprimento do testamento. Então a gente está falando de um segundo processo judicial. E quando a gente fala em segundo processo, a gente está falando em novas custas, a gente está falando em novos honorários, a gente está falando em novas despesas, a gente está falando em novos prazos, a gente está falando em obrigatória manifestação do Ministério Público. E quando o Ministério Público se manifesta, ele tem prazos em dobro. Quando a gente fala num processo de abertura de inventário, a gente está falando num processo que vai demandar em média 1 ano, pode levar 1 ano e meio, pode levar 2 anos. Então, na verdade, é um processo a mais, e como o inventário ele só vai poder ser aberto ao final desse primeiro procedimento, que é o procedimento de abertura do inventário, que pode levar, como eu disse para você, 1 ano, 1 ano e meio, depende. Então, por conta disso, por haver necessidade de abertura de um segundo processo, novas custas e tudo mais, o testamento ele não se mostra uma forma inteligente de planejamento. E é importante que eu lembre para você também que o segundo processo, que seria o inventário, ele pode ocorrer de forma administrativa. Ele pode ser feito num cartório. Mas isso só se dentre os herdeiros não houver nenhum menor e se dentre os herdeiros não houver nenhuma pessoa incapacitada. O terceiro motivo pelo qual você deve evitar o testamento é que o testamento não traz à tua família nenhum tipo de benefício tributário. O testamento ele não prevê nenhum benefício fiscal, não vai haver a redução de nenhum dos encargos que incidem sobre a herança. A tua família não vai conseguir reduzir o valor do imposto de transmissão que tem que ser recolhido para que o teu patrimônio seja transferido para eles.
E o quarto motivo, que talvez seja o mais importante, é que o testamento, diferente do que a maior parte do brasileiro acredita, ele não evita o conflito familiar. Porque o testamento não impede que qualquer dos membros da família que se sinta de alguma forma prejudicado pelo modo como houve a divisão daquele patrimônio, então o testamento não evita que esse membro da tua família possa buscar pelo judiciário e pedir uma anulação daquele testamento. E eu provo para você que isso é muito mais comum do que a grande maioria das pessoas imagina. Basta que ao final desse vídeo aqui você vá para o Google e você digite lá ação anulatória de testamento. E você veja os resultados. São quase 150 mil resultados. Então isso é para mostrar que a anulatória, em que se pede o desfazimento de um testamento, é um procedimento muito mais comum do que o brasileiro imagina. E é preciso que eu lembre para você que se houver algum início de conflito dentro da família, o testamento vai fazer com que essa divergência ela seja aflorada. Então é muito comum que durante o tramitar do testamento o litígio surja dentro da família. Bom, eu trouxe para você nesse vídeo então as 4 principais razões pelas quais você deve fugir do testamento. Eu vou na sequência publicar outros vídeos trazendo outras razões pelas quais você deve evitar o testamento. De qualquer modo, eu convido você para se inscrever no canal, para você clicar no like, porque na sequência nós vamos trazer outros temas, começando a abordar com mais profundidade uma forma muito mais inteligente de planejamento sucessório. A gente vai começar a tratar aqui o emprego da holding como uma forma de planejamento sucessório. Eu aguardo você lá então. Até mais!